Olá para você que vai ficar uns minutinhos para ouvir o que papai quer falar conosco. E hoje falando com o Senhor, às vezes ele me dá a palavra de madrugada, às vezes à noite mesmo, e aí eu já anoto para estar gravando. E falando com o Senhor, eu falei: Pai, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu por mim mesma estou sem inspiração. O que o Senhor quer que eu fale? E como eu sempre digo, sempre fala comigo também, primeiramente comigo. Por que eu falo isso? Porque esse assunto que eu vou tocar hoje é algo bem complexo, né? Envolve muita coisa. No nosso dia a dia, independente se você tem muito dinheiro ou não, se você tem um cargo elevado ou não, se você tem diplomas ou não, se seu nível de QI, de inteligência é maior ou menor, isso não interfere em nada. Porque essa situação pode ocorrer, pode acontecer, independente de como a pessoa seja. E o assunto é sobre humildade. Em várias situações na vida da gente, muitas vezes vemos pessoas sendo humilhadas, muitas vezes somos humilhados, ou por situações financeiras, por alguém que tem mais do que a gente, ou por situações intelectuais, não, aquele lá é inteligentíssimo, aonde ele chega ele põe todo mundo no chinelo, ou por situações até religiosas, né? Porque tem pessoas que se acham os teólogos da vida, os bambambãs do evangelho, ou da religião tal, da religião tal. Muitas vezes por cargo, né? Em empresas, você trabalha numa empresa, tem um chefe, tem um superior do chefe, um acima do chefe, enfim. Na vida da gente, várias e várias situações, muitas vezes nos faz passar por humilhações, por situações que vêm a entristecer o coração da gente. Até mesmo entre, às vezes, pais e filhos, né? Porque você é o pai, você vai e pisa, humilha o seu filho, sua filha. Por você ser o esposo, você vai, pisa, humilha a sua esposa. Ou por se achar superior, ou por ganhar mais e manter a casa. E da mesma forma a mulher, porque tem muita mulher que é empoderada e ganha horrores acima do marido, é muito mais letrada que o marido, e aí se acha no direito também de humilhá-lo. Então, assim, a palavra de hoje é humildade. Será que você tem tido humildade? Isso envolve várias situações na vida. Situações que eu citei aqui agora, de posição, de situações. E também na questão da humildade, em você reconhecer que sem Deus você não é nada. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui em João, que mostra a humildade da segunda parte de Deus, Jesus. Jesus foi humilde de uma tal maneira, e ele mostrou, através desse texto que eu vou estar lendo, o que é ser humilde. Ele não quis se mostrar, ele não quis aparecer, porque ele já era, e é, e sempre será. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele é a segunda parte de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o Verbo, a palavra que se fez carne, que desceu à terra, foi humilhado, foi pisado por nós. Morreu naquela cruz, verteu o sangue dele por nós, para nos dar exemplo de tudo em nossa vida. Exemplo de humildade, exemplo de compaixão, exemplo de perdão, exemplo de conduta no dia a dia, em todas as situações.
Porque por ele estar em carne, ele não caiu em tentação. Ele mostrou que nós, seres humanos de carne e osso, sangue, ele tinha necessidades fisiológicas, com certeza. A Bíblia não vai relatar, Jesus foi no banheiro fazer pipi. Não, não precisa, não tem necessidade. Mas é uma questão de inteligência. De inteligência. Se Jesus estava na terra em carne e osso, ele teve as mesmas necessidades fisiológicas, espirituais, sentimentais que nós tivemos. Mas ele não caiu em tentação. Ele nos mostrou que mesmo estando em carne e osso como nós podemos resistir e nos mantermos retos diante dos olhos do Pai. Mas vamos ao texto. João capítulo 13, versículos 1 ao 8, diz o seguinte, 13, 1 ao 8. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Amém? Quem tiver curiosidade, termina de ler, que vai até o versículo 20. Eu gosto de deixar essa vontade de quero mais para vocês irem e lerem. Amém? Mas o que o Senhor mostra nessa palavra, nesses pequenos versículos? Humildade. O Senhor sabia, aqui para frente vocês vão ver a moral da história, mas aqui eu vou dar uma pincelada. O Senhor mostrou que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o mestre, mesmo ele ocupando, vamos dizer assim, uma posição superior aos discípulos, que eram servos, ele mostrou que tem que ter humildade. Ele mostrou que mesmo ele tendo esta posição alta, né? Senhor dos senhores, Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ele não humilhou ninguém. Ele não pisou em ninguém. Ele foi servido, sim, muitas vezes. Mas ele mostrou que ele também serve. Ele também estava ali para servir. Ele se colocou numa posição de humildade, de simplicidade. Então, meu amado e minha amada, como eu sempre falo, Deus sempre quer falar com alguém. Fala comigo primeiro, mas vai alcançar o coração de alguém aí. Seja humilde. Para de se achar. Eu sou, eu posso, eu tenho este cargo, eu ganho tanto, eu ocupo esta posição na minha empresa ou na empresa que eu trabalho, eu tenho tantas e tantas formaturas, eu ganho isso, 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 isso. Para de ser apegado a coisas. Se apegue em amor a pessoas. Ame mais quem está à sua volta. Demonstre amor, demonstre servir ao próximo. Seja uma pessoa
que as pessoas que estão à sua volta sentem prazer em estar com você. Seja humilde. Pega o exemplo que Jesus mostrou aqui. Você não sendo humilde, você não vai chegar a lugar algum. Você vai alcançar revolta, ódio do coração das pessoas por você. Não use a sua posição, o seu status, o seu dinheiro, a sua condição intelectual para humilhar ninguém, não. Você não vai chegar a lugar algum. Eu sei que muitas vezes, por você às vezes ter sido muito perseguido, muito pisado, muito humilhado, agora que está numa situação melhor, você quer retrucar. Mas para com isso, deixa Jesus tomar conta do seu coração. E você que não é assim, vigia ainda mais para que não seja. Entendeu? Porque muitas vezes você é humilhada, pisada e dá vontade de dar uma... Então, respira fundo, entrega na mão do Senhor e continua humilde. Que Deus vai te exaltar. A palavra de Deus hoje é essa. Não sei para quem vai servir, para mim serviu, como sempre serve todos os dias. Amém? Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Paizinho amado, te louvamos porque Tu és tremendamente bom, Tu és tremendamente maravilhoso e todos os dias o Senhor está nos alertando de como o Senhor quer que nós estejamos. Pessoas humildes, pessoas que sabem amar ao próximo, entender o próximo e aguardar a Tua exaltação. Visita cada um que parou para ver e ouvir este vídeo, que ela possa ser alcançada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, pega essa palavra, crava no seu coração, e mesmo que você esteja passando por lutas, por provas, por humilhações, entrega na mão do Senhor, ora por essa pessoa, que o Senhor vai te exaltar. Amém? Vou te pedir aquele pequeno favor, se ainda não se inscreveu, corre lá no YouTube, clica nesse link que eu te mando, se inscreve, ativa as notificações daquele sininho, compartilha com os amigos, principalmente com os inimigos, com aquela pessoa que te olha torto. Vamos mandar a palavra de Deus para esse mundo, vamos evangelizar esse mundo todo, amém? Quanto mais vídeos da palavra de Deus estiver rodando por aí, menos porcaria a gente vai estar vendo. Jesus te abençoe.